do município era discutido com o povo, na comunidade. Nós implantamos aqui, infelizmente, muitas dessas coisas que eu estou falando não existem mais, mas implantamos aqui o orçamento participativo, aonde os investimentos que eram para ser realizados para a prefeitura, a própria comunidade escolhia nos bairros, em assembleias, com a tirada de delegados, envolvendo os setores populares, as associações de moradores. Então foi um governo que eu acredito mereceu o aplauso da população, tanto é que fui reeleito com mais de 62% e também saí com uma aprovação de quase 90% quando deixei a prefeitura. Então tá, deputado, eu já não posso deixar de perguntar para o senhor, já emendando essa pergunta da avaliação do senhor como prefeito por 8 anos, se o senhor tem alguma pretensão em disputar, quem sabe, a prefeitura. O senhor acabou perdendo a eleição em 2008, mas pretende agora em 2012 voltar a concorrer à prefeitura da cidade? Essa é uma pergunta um tanto capciosa, Rodrigo, eu te confesso, né? É uma pergunta que todo mundo faz na rua. Na política ninguém perde, né? Porque quem sempre ganha é o povo, isso é importante dizer, né? O que ganha é o processo democrático. Eu sou egresso, sou filho de um período do regime militar. Quando eu tinha a tua idade, eu vivia lutando contra a ditadura militar para que nós pudéssemos ter liberdade democrática, pudéssemos votar, que é o que o povo brasileiro está fazendo nas últimas décadas, tendo essa oportunidade de estabelecer o processo democrático. Então, veja bem, o grande vencedor disso é nós termos no povo brasileiro a consciência de que o grande vitorioso tem que ser a democracia, independente de quem ganhe nas urnas ou perca. Eu já ganhei muitas eleições, ganhei mais do que perdi, mas também já tive derrotas. Mas nunca assumi como derrota, porque nós temos que nos submeter à vontade do povo. E eu sou um homem que fui levado por contingência da vida à vida pública. Eu não quis isso para mim, né? A minha luta contra o regime militar, no movimento estudantil, depois no movimento sindical, na condição de vereador, me levaram a ser vereador, 2 vezes prefeito, e agora para exercer o 2º mandato de deputado federal. Eu vou estar sempre curvado a esse desejo, sobretudo da cidade onde eu moro, onde eu vivo, onde tenho as minhas amizades, a cidade que me deu tudo, me deu a honra de ser seu prefeito por 2 vezes, que é a minha Blumenau. Então, aqui eu vou sempre me curvar ao desejo da população. Agora, confesso que nessa condição de voltar a ser prefeito, de continuar a ser deputado federal, de repente ser síndico de um prédio, presidente de uma associação de moradores, o importante é que a gente esteja sempre em profunda sinergia com os valores do processo democrático e sempre pensando de que o povo é o grande senhor de todas as nossas vidas, porque até os nossos mandatos são efêmeros, são passageiros, né? Eu imaginar que eu já fui prefeito 8 anos, já passou isso, quer dizer, passou, né? Agora, se poderá voltar ou não, isso quem vai dizer sempre é a população que vai fazer a sua escolha no momento certo. No dia 3 de outubro, quem venceu foi a democracia, né, deputado, e também o senhor que foi reeleito, né, à Câmara Federal. A gente vai voltar daqui a pouquinho, depois do intervalo, para falar mais com o deputado federal Décio Nery de Lima, que é do Partido dos Trabalhadores, sobre também a atuação do deputado federal lá na Câmara Federal em Brasília e também sobre os projetos, sobre o que o deputado pretende fazer aqui para a nossa região nos próximos 4 anos. Vamos ao intervalo, já voltamos com o TVL e Comunidade. Problema aqui no microfone, cara? Estamos de volta aqui com o TVL Comunidade pela TV Legislativa, o canal da comunidade, hoje entrevistando o deputado federal reeleito pelo PT, Décio Nery de Lima, ex-prefeito e ex-vereador também de Blumenau. Deputado, já falamos sobre a sua atuação na Câmara, na Prefeitura e agora um pouco mais sobre também a Câmara Federal. O senhor já disse, depois da reeleição nas urnas, que pretende atuar fortemente para que seja duplicada a BR-470. Como fazer isso, deputado? Rodrigo, se você me permitir, eu queria dizer algumas coisas antes de tocar nesse assunto. Primeiro que um deputado federal, lá em Brasília, ele tem que ter posição política. E a posição política eu vou exercê-la
dentro daqueles princípios que as pessoas que me elegeram, tenho certeza que os 117 mil, quase 118 mil eleitores de Santa Catarina, grande parte aqui de Blumenau, sabe que eu tenho. Que nunca traí os interesses dos trabalhadores, votar nas matérias sempre para melhorar a vida dos trabalhadores, votar nas matérias na defesa dos aposentados, votar nas matérias de questões que também são movidas pela minha formação. Eu sou uma pessoa criada com espírito cristão, prego uma sociedade igualitária, então vou tomar sempre essas posições com muita clareza, para que a comunidade saiba que nós sempre vamos estar com o nosso mandato presente nessas posições da República do nosso país, na defesa de um Brasil com um programa de desenvolvimento sustentável, com respeito à natureza, mas que também esse país possa continuar nesse caminho, nessa trajetória. Veja, Rodrigo, não é pouca coisa o Brasil que nós estamos vivendo. Nós até pouco tempo éramos a 13ª economia do planeta. Fazem 3 meses que nós passamos para a 7ª economia do planeta, passando inclusive a Espanha. E a previsão é que nós sejamos daqui a alguns anos, há poucos anos, aliás, daqui a coisa de 5 anos, não a 5ª, a 4ª economia do planeta. Então isso quer dizer que o nosso país precisa também crescer do ponto de vista da sua infraestrutura, e a nossa região sobretudo. Então a minha atuação ela vai ser uma atuação no que diz respeito à nossa comunidade, né, se a comunidade poderá identificar um deputado vinculado às questões da infraestrutura. Porque falar sobre a BR-470, eu procurei não falar durante toda a campanha sobre a BR-470, porque já fizeram palanque de tudo que é natureza sobre a BR-470. BR-470, ao mesmo tempo que ela levou, lamentavelmente, muitas vidas de entes queridos nossos, ela também elegeu um monte de deputados. Então, por isso, eu sempre me esquivei durante toda essa campanha de falar sobre a BR-470. Mas eu posso dizer agora, depois de eleitos, que nós estamos prestes a ver este sonho, esta reivindicação alentada pela comunidade, que faz parte também como um grande instrumento do indutor do desenvolvimento econômico da nossa região, de todo o Vale, de que nós vamos começar a assistir, se Deus quiser, no ano que vem, o início dessa obra. São 98 milhões de reais que nós já garantimos nesse primeiro mandato que eu tive no Programa de Aceleração do Crescimento, no PAC. Esses 98 milhões darão para que nós possamos executar de Indaial ao Aeroporto Internacional de Navegantes, que é onde, sem dúvida nenhuma, nós temos o maior gargalo, mas já estamos num processo de luta de garantir no PAC 2 os recursos de Indaial até o leito da 116, lá próximo a Curitibanos. O que aconteceu na BR-470 foi uma verdadeira irresponsabilidade, né, me permito aqui dizer com muita clareza, do governo Fernando Henrique Cardoso e dos governos anteriores. Porque, veja, ela era uma rodovia federal, o Fernando Henrique passou para o Estado privatizou, criaram uma contenda jurídica e nós ficamos aqui sem possibilidade de duplicar, mesmo com os recursos que o presidente Lula garantiu já no PAC, no Programa de Aceleração do Crescimento. Agora, Rodrigo, fizemos o projeto executivo, as licenças ambientais estão prontas, né, para a alegria de nós todos, e estamos na iminência de lançar o edital para efetivamente contratar a obra. A licitação começando, para que os nossos telespectadores possam entender, nosso povo de Blumenau, nós devemos aí ter um período, se não tivermos nenhum problema de natureza jurídica, nessa licitação de 6 meses, para que nós possamos contratar e então iniciar a execução dessa obra. Portanto, meu mandato tem profunda ligação com a duplicação da BR-470, mas sem fazer a política, o proselitismo político, porque ninguém mais quer saber de ouvir, e com razão, políticos falar sobre a BR-470. O que o povo quer, com toda razão, é ver a obra começar. E é nesse sentido que nós vamos continuar trabalhando no silêncio, mas para dar essa alegria à nossa comunidade e, sobretudo, em homenagem àquilo que a gente não pode mais resolver,
que foram as vidas levadas ao longo da tragédia que significou a BR-470 para Blumenau e para toda a nossa região. Deputado, então os recursos já estão garantidos? O que o deputado pode fazer lá na Câmara Federal para agilizar a iniciativa? Agora, Rodrigo, é de ordem administrativa, né? Então, veja, nós fomos atrás do edital para contratar a licença ambiental.